Boa noite, irmãos. Está com frio ou com calor? Que bom estarmos na casa de Deus. Se a gente sente frio, é melhor sentir frio aqui do que no inferno. Pois bem, vocês me alegram. Vocês me dão alegria, porque me ajudam na missão de pregador. Porque não há o pregador sem aquele que o ouve, que o assiste e olha por ele. Então eu sou grato a Deus por vocês. Cada pessoa que aqui está, cada irmão que veio, é um motivo de engrandecimento do reino de Deus. Vamos ver o nosso texto de hoje. Esse texto de Apocalipse é um texto lindíssimo e de um significado muito grande para todo cristão. Eu sempre gostei dessa passagem, já preguei sobre ela. Às vezes eu prego um sermão, repito um texto, mas eu não repito o sermão porque eu não sei onde está. Então, mesmo que eu quisesse repetir, eu não conseguiria. Então, trabalhei a semana inteira tentando uma interpretação mais apropriada. Então, aqui está escrito. Vamos ver. Depois destas coisas, olhei. E eis uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, que estavam em pé diante do trono e em presença do Cordeiro, trajando compridas vestes brancas e com palmas nas suas mãos. E um dos anciãos me perguntou: estes que trajam as compridas vestes brancas, quem são eles? E de onde vieram? Respondi-lhe: meu Senhor, tu sabes. Disse-me ele: estes são os que vêm da grande tribulação, e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso, estão diante do trono de Deus, e o servem de dia e de noite, no seu santuário. E aquele que está assentado sobre o trono estenderá o seu tabernáculo sobre eles. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede. Nem cairá sobre eles o sol, nem calor algum, porque o Cordeiro que está no meio, diante do trono, os apacentará e os conduzirá às fontes das águas da vida. E Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Vamos ver o nosso tema: bênçãos decorrentes da consumação do trabalho de Cristo. Esse texto fala de um tempo de consumação, quando Jesus estiver conosco da segunda vinda para concluir a obra que ele começou, da implantação do reino. O reino traz bênçãos. Essa consumação do trabalho de Cristo traz algumas bênçãos que são bênçãos especiais. Então vamos falar sobre algumas dessas bênçãos. Como disse aos irmãos, sempre tem uma frase que eu chamo de verdade central, que é a frase para a gente guardar na cabeça. Eu não quero que você guarde o sermão todo, não é possível, mas guarde uma frase. Quando eu coloco verdade central, se você guardar essa verdade, pode anotar para depois ler novamente, já me satisfez. Devemos viver na expectativa das bênçãos da consumação da obra de Jesus. Nós podemos ser desatentos, podemos viver em desatenção em relação a alguma coisa, ou em expectativa. A ideia é que devemos ter uma expectativa, uma preocupação por algo que vai acontecer.
Vamos prosseguir. O reino de Deus na terra está se movendo em rumo à consumação da obra de Jesus, que colocará fim ao período da existência terrena. Há um período que terá sua consumação e a gente fica olhando para lá. Esse evento dará origem à ordem eterna. Esse evento é a volta de Cristo e as transformações que essa volta trará. Essa ordem eterna é descrita como novos céus e nova terra. Quem quiser gozar a volta de Jesus aqui na terra, pode tirar o cavalo da chuva. Jesus não vem para reinar aqui. Ele vai reinar no novo céu, uma nova terra. E nós devemos ficar de olho lá. Certo? Pois bem, a consumação da obra de Jesus nos concederá grandes bênçãos. Precisamos viver nessa expectativa. Há um hino muito bonito que tem uma frase que fala assim: doridas almas de aflições terrenas, ao céu de luz o vosso olhar erguei. Se você está dolorido, olhe para essa consumação. Está sem esperança, está chateado, está doente, está cuidando do doente, ergue o olhar para essa consumação. Então, doridas almas de aflições terrenas, ao céu de luz o vosso olhar erguei. Deixai o mundo que vos turba a calma, e enfim ao lar do céu vos recolher. Bem, prossigamos. O profeta Miqueias, queridíssimo profeta, maravilhoso, que profetizou num tempo quando o povo estava para ser desfeito, o povo de Israel. Na época de Jeremias, quando estava sendo anunciada a destruição da nação judaica. Então o profeta Miqueias conclama o povo a lançar o olhar para o futuro. É isso. E o que ele diz? Levantai-vos e andai, porque não será aqui o vosso descanso. Isso é muito importante isso, porque às vezes a gente batalha, luta, sofre, achando que a gente vai alcançar a plenitude da bem-aventurança aqui. Não vai. Não vai. Então, Miqueias falou, vamos reagir, vamos em frente. Aqui não vai dar. Aqui não vai dar. Levantai-vos, porque aqui não será o vosso descanso. Devemos, portanto, manter nossos olhos na manifestação gloriosa do reino celestial e nos alegrar pelas bênçãos aos crentes reservadas. Bênçãos reservadas. Então, o olho no futuro. Olho na consumação desta fase da existência. Tenho três argumentos que me autorizam a fazer isso. Primeiro, a consumação da obra de Jesus nos permite participar da sua dignidade. O texto diz assim: vestidos de vestiduras brancas e com palmas nas suas mãos. Dignidade é uma condição concedida por Deus, pela qual é conferido a uma pessoa um status necessário para participar de alguma honraria ou de algum privilégio. Prossigamos. A obra de Cristo é simbolizada como a celebração do casamento do filho de um rei, a ceia das bodas do Cordeiro. O novo templo, que vai ser inaugurado com a vinda de Jesus, e quando Jesus vai se reunir com a igreja, é chamado de ceia das bodas do Cordeiro. O Cordeiro é Cristo, nosso Salvador. E nós somos a noiva do Cordeiro, a igreja. Mas não estão morando juntos. Porque haverá o dia quando haverá as bodas do Cordeiro. Espera, calma. Vai chegar. Estes são os que são convidados para as bodas do Cordeiro.
Os convidados eram cidadãos cujos nomes estavam escritos no livro da vida, ou seja, alguém que era confiável. Então, isso é muito bom. É muito bom. Por quê? O rei está dando uma festa pelo casamento do seu filho. O Filho de Deus é Jesus e a noiva é a igreja. Quer dizer, a noiva não sou eu, é a igreja. Eu sou a noiva de Cristo. Uma senhora que botou uma aliança, né? Tinha uma aliança na mão esquerda, na mão direita, esquerda. Por que você tem essa aliança? Porque eu sou a noiva do Cordeiro. Não, a noiva é a igreja, não é uma pessoa. Da mesma forma, quando usamos a palavra santos, os santos não é uma pessoa, é a comunidade, é uma comunidade. Eu não posso atribuir, por exemplo, ao irmão, vamos falar, Edivaldo, dizer santo Edivaldo, não. Agora, a igreja é santa, é santos. Somos santos uns com os outros, não no isolamento. O título santos para a igreja só pode ser atribuído na comunidade, é um título da comunidade. Então, São João, São Pedro, São Miguel, beatificação, santificação, tudo é besteira, porque não há condição de santo para um indivíduo. A noiva do Cordeiro, e eu fiquei escandalizado porque aquela senhora era uma senhora esclarecida. Tinha uma noiva, eu sou a noiva do Cordeiro. Que noiva do Cordeiro? A noiva, a ceia, é a ceia das bodas do Cordeiro, e a noiva é a igreja. A igreja é a noiva do Cordeiro. Então, a união definitiva, com Cristo, então é descrito como uma festa de casamento do filho do rei. É uma celebração, a maior de todas as celebrações, a ceia das bodas do Cordeiro. Aqui está um cenário de celebração. Lá está o pai do noivo, lá está o noivo no trono, certo? E os convidados. Então, o noivo, o pai do noivo e os convidados, que são a igreja. A igreja compõe o conjunto dos convidados para esse encontro com Cristo, que coincide com ser a noiva. Bom? E os convidados tinham que ser confiáveis. Porque naquele tempo, muita gente querendo matar o rei. Então o rei está dando uma festa na casa dele e não pode entrar qualquer um. Isso é muito importante. Aqui diz que aqueles cidadãos que ali estavam, eles estavam vestidos de branco. Vestidos de brancos e com palmas na sua mão. Palma é uma folha de palmeira, né? Você vai na palmeira, tira uma folha, é uma palma. Palma é um ramo, palmeira. Para serem dignos de estarem ali, os convidados deveriam estar vestidos de trajes brancos, ausência de maldade. Quando João tem essa visão maravilhosa, e o Apocalipse tem que ser entendido, que João está falando de coisas que são visões. Não é nada que ele testemunhou lucidamente, são visões que Deus deu a ele. E nessa visão, o ambiente é um ambiente de festa, de celebração. E as pessoas que estavam ali, elas tinham que estar, digamos, em condições apropriadas. Então, como naquelas ocasiões o rei não podia se expor a qualquer pessoa, havia uma seleção para entrar. Quando alguém chegava, eu quero entrar na festa, o rei mandava ver no livro da vida. Então, o livro da vida era uma lista que o rei tinha, todo rei tinha esse livro. O livro da vida, tem o livro da vida do Cordeiro, o livro da vida que Jesus tem também, mas o livro da vida era o livro onde os reis anotavam o nome das pessoas em quem ele confiava e de quem ele gostava. As pessoas em quem o rei confiava e as pessoas de quem o rei gostava
essas pessoas estão autorizadas a participar da festa. Quando o convidado chegava à porta da festa e constava o nome dele no livro dos amigos do rei, não é um assassino, não é um vagabundo, está na lista. Livro da vida. Então essa pessoa era vestida, o rei era vestida com roupas de festa, roupas, trajes nupciais. E todos que estavam ali, João fala que milhões de milhões, milhares de milhares, tantos como areia no mar, todos eles estavam de vestes brancas. Essas vestes brancas, elas cobriam, iam até os pés e cobriam os pés. Por quê? As pessoas, quando se aproximavam, os adoradores, quando se aproximavam de Deus, não podiam ter os pés expostos. Por isso diz lá, guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor. Por quê? A dignidade do ambiente exige que essa pessoa tenha os pés cobertos e vestes brancas. Os convidados, então, eram cidadãos cujos nomes estavam escritos no livro da vida, ou seja, alguém que era confiável. Para serem dignos de estarem ali, os convidados deveriam estar vestidos de trajes brancos, ausência de maldade. As vestes brancas eram concedidas pelo próprio rei. Muito interessante isso na vida de uma pessoa. Se eu tenho alguma dignidade, foi Deus que me concedeu. Quem concede a roupa branca é o rei. Eu não posso comprar uma lá na loja e dizer, essa aqui é a roupa da minha dignidade. Não. A roupa branca significa uma condição que Deus atribui à pessoa. É Deus quem nos torna dignos. Há pessoas que se acham dignas do reino, acham dignas da igreja, acham dignas disso. Paulo nunca se achou digno. Falou, miserável homem que sou, eu não sou digno. Mas o Senhor está me mandando, eu faço, eu falo, eu vou. Então as vestes brancas representam essa dignificação. E João vê esse cenário. É tudo metáfora, é tudo simbólico. Mas João vê um cenário em que um jovem está se casando e o rei está dando uma festa e o rei está convidando pessoas e essas pessoas fazem parte do livro, são as pessoas que amam a Deus. Podia entrar um assassino. Em várias situações, houve situações em que alguém entrou lá e matou o rei, ou matou o noivo, ou sequestrou a noiva. Isso era comum. Às vezes, em alguns casos, no meio do casamento, chegam homens armados, arrebatam a noiva e levam embora. Então, não podia entrar qualquer um. Era preciso que aquelas pessoas estivessem vestidas de branco, ou seja, dignificadas, tornadas dignas pelo rei. O rei é que diz, você é digno, esse não é digno, não está no livro. Há pessoas que querem de penetra para o céu, penetrar ali pela porta dos fundos. Não vai. Não vai. Há uma parábola que Jesus fala do rei que deu uma festa, e no meio da festa estava todo mundo de branco, com aquelas vestes fornecidas pelo rei, e tinha um ali que não estava com aquelas vestes. O rei chamou os soldados, pegou aquele que não estava trajado de forma, jogou lá fora. Mas assim, ali haverá choro e ranger de dentes. Choro pela vergonha e ranger de dentes pela raiva. Choro e ranger de dentes. Pois bem, então nós podemos acreditar que nós seremos dignificados por Deus, pela sua bondade, pelo seu amor, pela obra de Cristo, mas não autodignificados. Eu não posso dizer, eu sou digno. Isso é arrogância. Eu não sou digno de estar aqui. Não sou digno do Iracema. Não sou digno do Eliseu. Eu não posso me declarar, eu sou digno. Aqui diz assim, que eles foram dignificados
porque o rei lhes deu as vestes dignas. Pois bem, havia uma coisa muito interessante, que o rei, ele oferecia as vestes. E ele não podia ter mancha nenhuma, não podia ter nenhum sujo. Então entravam centenas de pessoas numa festa, todo mundo de branquinho. De repente alguém passava o churrasco e manchava aquela veste. Perdeu a dignidade, porque ele está manchado, a roupa está manchada. Mas o rei tinha lá um departamento, uma parte, onde havia um produto para limpar. Para que aquela roupa voltasse a ser totalmente branca, para que ele fosse digno para voltar da festa. E isso essa lavanderia, era ali que estava o sangue do Cordeiro, o sangue de Jesus, que nos purifica de todo pecado. Há aquele ambiente onde aquele que deixou manchar a sua veste, perdeu a dignidade da festa, mas ele pode ir lá. Então, essa dignidade depende do rei e do convidado. O rei dá as vestes brancas, você tem que cuidar dela. Isso é a vida. É assim. Agora, se o rei me dá uma veste branca, eu entro na festa, eu deixo sujar de churrasco, e não vou lá na lavanderia para lavar, para eu poder voltar para a festa, eu não vou voltar. Eu vou ser identificado como um inimigo, como uma pessoa desrespeitosa. Pois bem, prossigo. Os convidados desfrutavam de alegria e satisfação. Quer dizer, eles entravam com palmas. Você lembra quando Jesus, no dia do chamado dia... Isso, domingo de Ramos. Então, exato. Então, as pessoas que recebiam o rei chegando, nós gostamos de você, que bom que você veio, você é maravilhoso, que legal. Falar para o noivo, você é o mais lindo, noivo, é o mais digno, é o mais respeitador, palmas e palmas. A recepção do Cristo não pode ser uma coisa xoxa, é vibrante. O noivo percebe, caramba, eles gostam de mim, olha o que estão fazendo. Pois bem, eles tinham palmas nas suas mãos. Os convidados alegravam o noivo. Ficar de mau humor em uma celebração de bodas seria desonrar o noivo e o seu rei. Ficar carrancudo, de mau humor, rabugento, não dá. Não dá. Rabugice não tem espaço na celebração do rei. Aqui nós somos um modelinho dessa celebração, quando no futuro, na volta de Cristo, todos estarão lá reunidos. Então, ficar de mau humor em uma celebração seria desonrar o rei. Na consumação da obra de Cristo, todos nós, os remidos, ali estaremos, em função da dignidade nos conferida pelo rei e pelo noivo. Nós não somos autodignificados. Pois bem, o meu segundo argumento sobre isso, eu estou falando da expectativa do mundo novo, onde o evento será comparado a uma festa de casamento. No item 2 eu digo que a consumação do trabalho de Cristo traz o fim das tribulações. Ali diz, esse pessoal todo aí, todo mundo de branco, milhões e milhões, milhares de milhares, todo mundo honrando o rei. De onde vieram? De onde vieram? Vieram da grande tribulação. Não tem ninguém que esteja ali que não passou por sofrimento.
Pregar um evangelho sem sofrimento é barrar a entrada no reino. Porque os que chegaram lá, vieram de grande tribulação. A tribulação é a marca dos remidos. Os profetas, os apóstolos, Jesus, tribulação, sofrimento. Às vezes há um problema, uma dificuldade, a gente recua, a gente não enfrenta. Mas a resposta é essa. São estes os que vieram da grande tribulação. Essa palavra é meio complexa, porque existe teologia sobre a grande tribulação, mas eu entendo, e muita gente entende, que não é a grande tribulação, ela é, digamos, ocasional. Por exemplo, para os gaúchos, com aquela enchente, aquela foi a grande tribulação. Para aqueles que estão lá em Gaza, sendo mortos na guerra, na Ucrânia, essa é a grande tribulação. Acho que é no Paquistão, ou no Afeganistão, que há uma região onde as chuvas destruíram tudo. E uma outra região onde não houve destruição. Então, essa onde não houve destruição continuava tendo seus bens. E essa população de uma área onde houve grande tribulação e grande empobrecimento, que nesta área, aqui havia miséria e pobreza. Então, o que os homens estavam fazendo? Que os pais estavam vendendo, isso é recente, tá? Os pais estão vendendo as suas filhas para a área dos que ficaram bem de vida. Então, como as pessoas lá têm muitas, os homens podem ter muitas esposas, eles compram. Os pais vendem uma menina de 15 anos para comprar comida para um de 10 e um de 8. Então, quando se fala de grande tribulação, a gente fala disso. Mas, os que estiverem na celebração do reino eterno, vieram de grande tribulação. Eu acho que o irmão Maurício está passando uma grande tribulação com a doença do irmão dele. É uma grande tribulação. Mas quando você chegar lá na celebração, você pode contar, eu estou vindo de uma grande tribulação. Você pode falar. E todos vão dizer a mesma coisa. Estes, todos, são os que vieram de grande tribulação. Então, pregar o evangelho que anula, que nega o sofrimento, a dor, a tristeza, o fracasso, a pobreza, a miséria, a doença, isso é um evangelho que não consta, não faz parte. Todos aqueles... E isso é uma coisa interessante, porque João faz um jogo, né? O ancião pergunta para ele: quem são estes de brancos vestidos? Né, o hino do cantor cristão, né? do coros sacros. Quem são estes de brancos vestidos? E João falou: o senhor sabe. Ele disse: é verdade, eu sei. Estes são os que vieram de grande tribulação. Mas suas vestes foram lavadas no sangue do Cordeiro. Eles vieram de grande tribulação. Continuando, elas se manifestam, as tribulações, por exemplo, como a convivência com um familiar alcoólatra ou viciado em drogas. Tribulação. Uma família pobre tem um marido alcoólatra que gasta o dinheiro que ele ganha, o pouco dinheiro que ganha, gasta no bar, gasta na bebida. Tribulação. Meu avô, o pai da minha mãe, era alcoólatra. Era uma tribulação, porque ele sumia de casa, ia para vários lugares, ele não era encontrado. Ficava dias sem aparecer em casa, às vezes meses. Quando era a época da colheita, que ele sabia que estava havendo colheita, ele vinha. Aí pegava o resultado da colheita e ia embora para o mundo. Morreu no Rio de Janeiro, não morreu na rua porque foi acolhido na Santa Casa. Mas
para a família, para a minha mãe, para as irmãs, que viviam em extrema pobreza, já falei para os irmãos que muitas vezes eles só tinham farinha de mandioca. Só tinham farinha de mandioca. Era minha avó e 3 ou 4 filhos, mas tinha tangerina. Então era feito um pirão de caldo de tangerina com farinha de mandioca. Porque as tangerinas tinham lá na fazenda, as crianças iam lá e pegavam tangerina, espremiam o caldo de tangerina com farinha de mandioca e faria aquela papa e comiam. Grande tribulação. Você dá para o seu filho de 5, 6 anos, quando ele pede comida, você não tem. A farinha você consegue lá uma doação, porque o pessoal faz farinha, mas é só a farinha. E você tem que procurar onde tem um pé de tangerina para pegar as tangerinas e fazer aquela papa para dar para o seu filho. Grande tribulação. Naquela celebração, ela poderá dizer: eu vim de grande tribulação. Veio de grande tribulação. Essas tribulações então se manifestam. Convivência com um doente, miséria, guerras, desastres naturais. Para aqueles que estiverem diante do trono do Cristo glorificado, as tribulações terão sido deixadas para trás. Você quer viver uma vida sem tribulação? Aguenta firme, vai chegar lá. Não se apresse, aguenta. Um pouco mais. Eu gosto daquela frase da Querino que diz assim: se teus pés sangrando estão, vai um pouco mais, anda um pouco mais, sobe um pouco mais. Porque o Cordeiro está aguardando. Então, para aqueles que estiverem diante do trono, repito, do Cristo glorificado, as tribulações terão sido deixadas para trás. E o terceiro argumento é: a consumação do trabalho de Cristo nos garante segurança plena. Nunca mais terão fome. Nunca mais terão sede. Nunca mais você terá uma família que briga. Nunca mais você terá um filho rebelde. Ninguém mais, não haverá. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem cairá sobre eles o sol, nem calor algum, porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e os conduzirá às fontes das águas da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Pois bem, vamos comentar um pouco isso. Podemos imaginar a situação de um viajante do deserto. Ele corre o risco de se perder no deserto, né? Às vezes uma pessoa se perde no deserto e depois de algum tempo um viajante acha um corpo ressecado ao sol. Se perdeu, não conseguiu sair do deserto. Ele pode morrer de fome, ele pode morrer de sede, ele pode ter uma insolação. É uma coisa interessante quando diz assim, que o Senhor estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Tabernáculo era uma tenda, uma barraca, onde Moisés e os sacerdotes prestavam culto. Tabernáculo. Mas o tabernáculo também era uma barraca que se armava para se proteger do sol. E diz assim: no sol escaldante do deserto, o Senhor estenderá sobre aqueles o seu tabernáculo. Vem cá, você está com calor, está morrendo no sol? Está aqui uma cabana, fica aqui debaixo. Seja protegido aqui. Então essa é a ideia de que o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e os conduzirá às fontes das águas da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Podemos imaginar então a situação desse viajante que pode morrer, e muitas vezes realmente morrer. Ele podia morrer de fome, podia morrer de sede, de insolação. Pessoas morrem por causa do sol. Mas quer dizer, nem sol algum
cairá sobre eles, não cairá sobre eles o ardor do sol. As antigas traduções diziam calma, porque calma é o calor produzido pelo sol. Na África existe um vento quente do deserto do Saara, chamado Sirocco. Quem não se proteger daquele vento quente se torra. Aqui diz, nenhum sol vai ferir você, não vai desidratar você. Recentemente, na peregrinação a Meca, o sol estava muito alto, estava muito quente, morreram vários peregrinos. Acho que 100, 150 peregrinos morreram de insolação. E o Senhor falou, eu coloco sobre eles o meu tabernáculo. Não haverá queimaduras do sol, porque eu coloco sobre eles a minha sombra. E a expressão, sombra do cordeiro. Conhece essa expressão, pastor? Conhece? Sombra do cordeiro é isso. Para aqueles que estão correndo risco de insolação, e o Senhor coloca a sua sombra refrigeradora sobre a pessoa. Então, quanto a nós, os salvos, vivendo neste mundo, corremos também riscos semelhantes. Os governos falam em segurança alimentar, segurança jurídica, segurança hídrica, mas a segurança plena é aquela que desfrutaremos na volta de Jesus. Não haverá insegurança familiar, não há medo, ninguém terá medo de passar fome, porque Deus vai reconstruir a natureza de tal forma que a gente não precisa de comida, que a gente não precisa de nenhumas coisas que precisamos aqui. A gente não vai morrer de desidratação, porque ninguém morrerá. Okay? Bom, essa segurança é aquela então que Jesus nos dá. Ele estenderá sobre nós o seu tabernáculo. E nós estaremos à sombra do Cordeiro. Isso é poesia, é poema. O Senhor colocará sobre nós o tabernáculo e nós não seremos atormentados pelo sol. Então, 3 comentários. Primeiro, há garantia de segurança para os remidos carentes dessa segurança. Isso decorre do fato de estarmos debaixo da proteção do pastoreio de Jesus. Vejam só, a imagem que João vê diz assim, o cordeiro, o noivo, ele é o noivo, ele é o sacrifício e ele é o pastor. É linguagem simbólica, porque o cordeiro é o cordeiro, o pastor é o pastor, mas aqui não, o cordeiro é o pastor. O cordeiro que está no meio do trono vos apacentará. Jamais terão fome, jamais terão sede, nunca mais não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum, pois o cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará. Essas condições não se referem à condição humana enquanto estivermos aqui. Essa descrição é para o tempo da restauração da criação de Deus. E Deus vai, novos céus e nova terra, insisto. Que na doutrina evangélica, Deus conduz o mundo para um ponto de recuperação, para um ponto de restauração. Então Deus conduz para lá. E enquanto não chegarmos lá, nós não estaremos sob essa proteção plena, porque é parte da dificuldade aqui. Então há garantia de segurança para os remidos por meio do controle das adversidades. Naquele reino não haverá adversidades. Vejam só. Não terão fome, não terão sede, não terão insolação. Por quê? Um pastor de ovelhas não vai deixar a sua ovelha passar fome. Ele cuida.
As ovelhas, elas têm uma confiança no pastor. Quem viajou pelo Oriente, naquelas regiões lá, eles observaram o rebanho de ovelha pastando. Elas estão ali porque o pastor as levou para lá. Pastos verdejantes do Salmo 23. Me conduzia a pastos verdejantes. E elas vão comendo. De tempo em tempo ela para de comer, levanta a cabeça e olha para o pastor. Aí ela volta, está comendo. Aí ela levanta a cabeça, olha para o pastor. Se o pastor está ali, vivo, ela se alimenta tranquila. Se ela, porventura, olhar e não vir o pastor, ela para de comer. Ela precisa ver. Nós vemos o nosso pastor pelos olhos da fé. Como diz aquele personagem do filme O Livro de Eli, que ele estava explicando a fé para uma moça e ela não entendia, queria ver, queria saber. Ele falou assim: nós andamos pela fé e não pela vista. Não por vista. Não por vista, por fé. E a ovelha acredita no seu pastor. E ela olha para ele e fica tranquila, porque ela tem um pastor presente. A nossa segurança está em Jesus. Essas condições não se referem à condição humana enquanto estivermos aqui nessa vida. Terceiro, há garantia de segurança na preservação da saúde. São duas imagens muito bonitas. A água da vida. A água da vida é a condição de saúde. O morador, o habitante do Oriente, sofria muito pela falta d'água. Vamos imaginar uma pessoa que está com sede e ela acha uma cisterna. A água tinha duas origens: de uma corrente, de uma nascente, ou de uma cisterna. As cisternas eram onde os bichos vinham beber água, caíam animais, morriam ali. A água da cisterna não era confiável. A água que descia da montanha, fresquinha, a água da vida, a água viva. A água viva é a água que corre, a água que jorra. Se aquela ovelha beber da água poluída, ela morre. Mas o pastor pega a ovelha e diz: olha, a água cristalina é essa, a água da vida é essa. É o que Jesus faz com a gente. Pega a gente lá, a água da vida é essa. Aí não. Está poluído, olha, tem um rato morto ali dentro. Mas o cordeiro, o pastor que é o cordeiro, ele leva as ovelhas para a água da vida. Então, é a condição da saúde. A água da vida significa ninguém vai ficar doente, porque a água é uma água que cura. Quando Jesus falou: eu sou a água da vida, ele está dizendo exatamente isso. Não há risco para contaminação, porque a água é cristalina. E também a saúde mental é considerada como possível pela ação divina, segundo a qual Deus enxugará toda lágrima. A gente não tem como não chorar. Hoje alguém aqui chorou. E vamos chorar. Mas a tristeza, o choro, a depressão não aniquila a gente. Porque cada momento que você chora, o Senhor, que é o Cordeiro, seca a sua lágrima. Ultrapassa a sua depressão. Ultrapassa o seu luto, a sua perda, sua raiva, seu desamparo, seu abandono. Essa lágrima Deus seca. Quer dizer, Ele suprime a origem do desconforto emocional. Pois bem, então vamos prosseguir para o final.
Concluindo da seguinte maneira: nossas carências e nossos desejos jamais serão plenamente satisfeitos quando estivermos na vida presente. Se você for convidado para ir para uma igreja para alcançar felicidade, esquece. Não tem nenhuma igreja que dá felicidade. Não tem nenhum pregador que dá felicidade. Por quê? Como diz Maslow, o ser humano é carente, do berço à sepultura. A carência só acaba na sepultura. O cadáver não é carente. Eu sempre digo, quando eu morrer, estiver aqui no velório, não se preocupe comigo, eu não tenho carência nenhuma. Não importa se é a gravata preta, se não é a gravata, se vai enterrar aqui ou ali. Como aquela história do Bob Hope, que era o comediante, ele estava para morrer, e a mulher dele falou, onde você vai querer ser enterrado? E ele, que era comediante, falou assim, faça-me uma surpresa. É isso. É isso. Pois bem, aqui eu estou concluindo dizendo o seguinte: devemos olhar para o futuro, o reino celestial. Esse reino, a ser plenamente estabelecido na consumação da obra de Cristo, na sua vinda, é a condição para sermos plenamente abençoados. A consumação da obra de Cristo nos permite isso. E nós podemos alcançar a plenitude da dignidade. Roupas brancas, purificadas, embranquecidas pela obra de Cristo. Roupa que vai até os pés, dadas pelo dono da festa, dadas pelo rei. Não vamos conseguir jamais condições de entrar na celebração eterna sem que o rei nos dignifique. Cristo nos permitirá alcançar a plenitude da dignidade, isenção de qualquer tribulação e a segurança e proteção decorrente do pastoreio eterno de Jesus, nosso pastor e nosso Salvador. Quero pedir um favor a vocês, quero que vocês fiquem em pé e cantem comigo, por favor. Vamos lá.